Vim te mostrar um PCzão que vai ter aí o mesmo nível de performance de um PS4 Pro. Então é uma boa base para você que está querendo começar sem ter que se preocupar e já tendo uma ideia base ali do que você pode esperar de requisitos, né, de performance desse PCzão. Então vamos entrar aqui rapidinho no site da PlayStation e vamos dar uma olhada, tá? O que ele diz sobre o PS4 Pro? Vamos para o Pro. Aqui, ó. Um processador custom feito junto com a AMD de 8 cores e uma GPU de 4.20 teraflops, tá? Baseado em AMD Radeon. Não vamos seguir AMD Radeon, que tem uma placa de vídeo mais específica que a gente vai conseguir colocar aqui de boa. De memória, a gente tem 8 GB de DDR5 e quando a gente diz esse 8 GB de DDR5 aqui, estamos falando 8 GB de memória total para o sistema. Tanto memória RAM quanto memória VRAM. Então a gente está separando isso ali. A gente está falando de 8 GB total. Não estamos dizendo que a GPU em si tem 8 GB para usar. Tanto que, porque esses 8 GB estarão sendo usados para o jogo e também para o sistema operacional como RAM normal. Então é 8 GB total. Então, por exemplo, se a gente comparar com um PC que tem 16 GB 2x8 DDR4 de memória RAM, né? E daí uma placa de vídeo de 8 GB, a gente tá falando de um total de 24 GB de memória. Aqui a gente tá falando de um total de 8 GB. O armazenamento de 1 TB, né? Daí depende do tamanho do PS4, que eu me lembro, esse de 1 TB é um padrão, né? Basicamente isso, a gente tem acesso a Ethernet, a gente tem acesso a Bluetooth 4.0, não vamos colocar Bluetooth no PC, né? Nesse não é super necessário agora no começo. E daí a gente tem a entrada HDMI, que suporta 4K HDR. O nosso, tecnicamente, vai consumir um pouco a mais, né? A gente tá falando aqui, ó, de consumo máximo de 310 watts. O nosso consumo vai estar parecido por aí, mas a gente vai pegar uma fonte bem mais alta do que 400 watts, tá? Então, voltando aqui, ó, direto ao ponto. Essa configuração deu 4.300. Se a gente for comparar com o preço de um PS4 Pro usado, a gente vai ver aí eles em torno de 2.100, 2.200 reais. Então a gente tá falando de um PC basicamente do dobro do preço do que um PS4 Pro, mas não é esse o intuito, né? A gente tá falando, ó, o que a gente tem de performance. Tecnicamente a performance desse PC vai ser melhor e é óbvio, você tá numa plataforma onde você consegue dar ups no seu PC bem mais fácil, você vai estar numa tecnologia mais nova, então você pode esperar um desempenho bem melhor também, mesmo que a placa de vídeo seja equivalente a um PS4 Pro, tá bom? O que a gente colocou aqui? Um processador Ryzen 5 5500, sim, lá era um processador 8 cores, aqui a gente tá falando de um processador 6/12, sim. Tecnicamente lá tem 2 mais cores de processador, mas não é necessário. Esse processador vai aguentar tudo que a gente vai colocar nele sem problema nenhum. Junto a gente colocou uma A520 MKV2, um modelo mais de entrada, é o necessário, não tem muito acima disso e tá super barato. 2x8 de memória RAM, 8 GB 3.200, então a gente tem 16 GB de total apenas de memória RAM. De placa de vídeo, uma 3050 de 6 GB. Se a gente for comparar especificamente com a placa de vídeo do PS4 Pro, a gente tem aí a mesma quantidade de VRAM, e só que com uma placa de vídeo mais forte em si. Primeiro, as tecnologias da RTX 3000, né, ela tem acesso ao DLSS, só não tem acesso ao Frame Generation. E segundo, é uma placa de vídeo mais rápida do que as placas de vídeo de 6 GB da época do PlayStation 4, tá? E daí, de SSD eu coloquei um de 512 GB NVMe, velocidades bem mais rápidas que um PS4 Pro, mas mesmo assim, menos armazenamento, né? Estamos falando de 512, lá era de 1 TB. Facilmente é só você vir aqui e trocar por um de 1 TB. Fiz um de 512 porque já dá para baixar muitos jogos. Uma fonte de 650 watts, peguei uma fonte de qualidade, uma fonte que tem selo Cybernetics Bronze, 80 Plus Bronze, 3 anos de garantia, tá? É uma fonte exagerada, mas eu pensei isso no sentido de ter uma fonte de confiança que não vai te deixar para fora, e é claro, futuros upgrades você consegue facilmente colocar. O gabinete eu peguei um mais barato que ainda tivesse fã, então a gente tá falando de um gabinete que já vem com 3 fãs, gabinete aquário,
menorzinho também, até pensando para não ser aquele PCzão gigantesco, e é claro, o PC já vem montado para ti. Esse daqui é o preço total, é claro que você pode entrar, fazer mudanças. Uma 3050 de 6 GB, você vai conseguir jogar muita coisa no Full HD sem problema nenhum. Você dificilmente vai ter que sair do Full HD para jogar alguma coisa, mesmo sendo de 6 GB, tá? O que eu recomendo para você se você vai montar um PC do zero agora? Tentar pegar uma placa de vídeo de 8 GB de VRAM, como é, por exemplo, uma RX 7600. É mais cara do que essa daqui, mas você ainda vai ter uma boa performance. Tanto que a gente pode até fazer aqui, ó, uma performance. Na real, esqueça totalmente tudo que eu disse. Tem RX 7600 por um pouquinho mais caro só, o preço aumenta um pouquinho do PC, mas tipo literalmente 50, e você vai ter muito mais performance com a RX 7600 do que a 3050. Mas deixo aberto a vocês as duas configurações, né? Com isso daqui você vai conseguir jogar tudo que você quiser no Full HD, e o que eu acho que é mais importante é, se você for comparar com o PS4 Pro, você tem como fazer upgrades, tem como você rodar muito mais coisa, fazer muito mais coisa nesse PC do que fosse um PS4 Pro. Se fosse fazer uma build específica pensando em tais jogos e tal jogos, daí pode ser uma configuração um pouco diferente. Se você está procurando essa configuração que é um pouco diferente, comenta aí nos comentários, que daí a gente pode fazer essa configuração para ti, é 100% personalizado aqui na tela. E é claro, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal, e eu te vejo no próximo vídeo.